Olá, amigos da Cidadania, já estamos começando o nosso 60 minutos aqui nos estúdios da Cidadania, ok? Um abraço a todos aí, a todas. (13h05), muito boa tarde a todos, amigos, amigas que estão aí acessando a Cidadania FM, sintonizando no 104.9, também acessando a nossa página do Facebook e também pelo Radiosnet TuneIn. Você sempre pode acompanhar toda a nossa programação no seu celular, onde quer que você esteja. Obrigado aí para a Célia Moraes, que já acessou a nossa página. E quem mais quiser acessar, mandar a sua informação, mandar aí o seu comentário e também compartilhar aí com outros em outras páginas, suas próprias páginas, a gente agradece muito. Também www.radiocidadania.com.br é outro endereço que você pode acessar e acompanhar todo o nosso programa, não é? Toninha de Ângeles e também o Hélio Pereira, que estão acessando a nossa página, e a Karen Ferraz também. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Teremos também os nossos amigos e amigas aniversariantes. Um abraço para o Ricardo Augusto Lopes. Estaremos também mostrando as notícias direto de Brasília. Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O Fufuca diz que vai aceitar a denúncia contra Temer. Quem é Fufuca? Nosso presidente da Câmara Federal. Olha só, hein? Também estaremos mostrando que Temer teve mais uma derrota no caso da Renca, que é aquela área lá na Amazônia que queria entregar para o capital estrangeiro e detonar a nossa querida Amazônia. Também estaremos mostrando uma matéria especial sobre 1 ano de impeachment. O que piorou, o que melhorou? Tem algo que melhorou, de Tonelli? Leis trabalhistas. Estaremos também mostrando que a lei trabalhista, do modo como foi feito, não significa melhora do desempenho econômico. A reforma política que está indo para o gavetão. O giro internacional de informações. A sonegação na Previdência. Saúde, farmácia popular e, de certa forma, o controle com relação às receitas da farmácia popular. A polêmica dos inibidores de apetite. E também estaremos falando que comida de cantina em escola ou em qualquer lugar não é saudável necessariamente. História hoje falando de François Mauriac, que é exatamente um escritor francês, e também uma entrevista final aí com o importante economista Márcio Postman, tá ok? Tudo isso para vocês e todas as notícias principais aqui da cidade, a comarca já circulando, a prefeitura é denunciada no Ministério Público por não consertar raio-x o pronto-socorro e outras notícias que estaremos comentando aí com certeza. Boa tarde a todos e a todas, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h08, NT Chaveiros conosco, 3732-1779 e também o 997-611501, 24 horas aí o Nelson atendendo os problemas de chaves, fechaduras emperradas e outras cocitas más. Também o DI Ressonância Magnética, Dr. Ronaldo e toda a sua equipe técnica e médica especializada em ressonância magnética à sua disposição. Mato Grosso, número 800-3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira.
Obrigado a Renatinha Barros também acessando a nossa página e o João Batista Fragoso lá de Lençóis Paulista. Também nós temos aqui conosco o Miranda Táxi. Onde quer que você vá, chame o Miranda. O Miranda resolve o teu problema de locomoção para qualquer parte do Brasil, podendo inclusive você antecipadamente, através do WhatsApp 997-29-9608, você agendar a sua viagem, tá ok? Prestação de serviços, biometria obrigatória. Cadastramento biométrico está sendo realizado em todo o estado e em breve será obrigatório aqui em Avaré, hein, Titonelli? E tem data? Ainda não tem, hein? Evite filas, agende já, www.tr-sp.jus.br ou no próprio cartório eleitoral que fica lá na rua Santa Catarina. Não é? A Maria Escuro sempre acessando a nossa página e a Maria Eduarda Barreto também. Um abraço. Temos aqui os documentos necessários, identidade oficial com foto, título eleitoral, comprovante de endereço. Vamos ter que fazer. Agora a biometria vai ser obrigatória. Parece que até 2018, né, que é a obrigatoriedade, está todo mundo com a biometria feita aí. Fernando Caran lá em São Paulo também acessando a nossa página. E a SP255, que está sendo duplicada aqui em Avaré e vai ser duplicada ou melhorada a condição de trafegabilidade em toda a sua extensão. Nós teremos aí, dia 14 de setembro, uma quinta-feira, 7 horas da noite, lá na Câmara, uma audiência da Frente Parlamentar pela duplicação da SP255, com a presença de todas as cidades interessadas. O deputado Carlos Neder, que é coordenador da Frente Parlamentar, estará aqui, estaremos lá também, nós é que fizemos o pedido para essa audiência, e a visita às 4 horas da tarde, visita às obras de duplicação em Avaré, para saber, principalmente o pessoal de outras cidades, como é que está andando a nossa duplicação, e quem é daqui, saber detalhes aí de toda essa obra da CCR SP Vias. José Ayrton, procurando emprego de motorista, tem curso para cargas perigosas e habilitação de moto. O nome dele é José Ayrton, 3732-8388. Vou repetir, 3732-8388, se você tiver aí uma oportunidade de emprego para o José Ayrton. Amanhã, sábado, temos um convite aqui, Feira do Produtor Rural, dia 2 de setembro, amanhã, portanto, no Lago São João, a partir das 10 horas da manhã. Esse programa veio um projeto inovador para o feirante, para os consumidores da nossa cidade, e já contando desde o início com a parceria da Prefeitura Municipal, do Senar, do Sindicato Rural de Avaré. O projeto conta com 26 produtores rurais que participam do curso desde março de 2017, e o objetivo é qualificar os produtores para que eles sejam produtores de alta qualidade e produtos frescos, né, para oferecer diretamente aos consumidores, etc, aí, com vários detalhes. Então, vai ter a Feira do Produtor Rural, dia 2 de setembro de 2017, amanhã, sábado, a partir das 10 da manhã, no Largo São João. Convite aí do Pedro Luquezzi, presidente do Sindicato Rural de Avaré. Câmara de Vereadores, convidando a todos para a audiência pública de segunda-feira, no horário da sessão, 7 horas da noite, do Orçamento 2018 do Estado de São Paulo. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia estará atendendo e debatendo com a população. Estaremos lá também apresentando aí sugestões. Está dizendo aqui que o horário é a partir das 18, viu, Titoné? Não das 19, a partir das 18, um pouquinho mais cedo aí, nesta segunda-feira, lá na Câmara Municipal. Estaremos lá com toda certeza. Eu vou comunicar aqui o falecimento hoje do pai do Guma Castellucci, o Gumecindo Castellucci, faleceu, por isso que o Guma não fez o programa, e teve também o Higino, né? O Higino, que foi meu contemporâneo de científico, faleceu também, e a Gabi está no Facebook aí mostrando, já mandamos os pêsames, o Higino que a gente conheceu lá no passado, né? E mais recentemente tivemos contato com ele, muito amigo do meu irmão Zézio, que também já faleceu. Deixam os pêsames aí, condolências à família, tanto a família do Guma quanto a família aí do Higino, tá ok? Infelizmente a vida é assim, a vida continua, né? Neuza Camargo acessando a nossa página, um abraço, a gente agradece aí
a participação na nossa página do Face. E vamos então direto a Brasília com as primeiras informações. Vamos com duas informações. O Fufuca, veja só, quem é o Fufuca? Que nome simpático, hein, Titonelli? O presidente da Câmara Federal no lugar do Rodrigo Maia, que hoje é o nosso presidente do Brasil, com a ida de Temer para a China, né? Literalmente foi para a China fazer negócio e vender o Brasil. Querem vender o Brasil. O Fufuca, então, se falou o seguinte: se tiver uma denúncia contra o presidente Michel Temer, ele vai acatar. Mas não vai dar tempo, porque ele vai sair daqui 2 dias, 1 dia, 2 dias, deixará de ser presidente. E, na sequência, uma vitória daqueles que são contra a agressão ao meio ambiente na Amazônia. Vamos, então, a essas informações. O presidente interino da Câmara, André Fufuca, afirmou que caso uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer chegue à casa enquanto ele estiver no comando, dará sequência ao processo, como determina o regimento interno. Há uma expectativa de que, durante a viagem de Temer ao exterior, o procurador Rodrigo Janot apresente uma nova denúncia contra o PMDBista. Michel Temer só deve retornar ao Brasil na próxima quarta-feira. Caso uma eventual denúncia surja, Fufuca garante que respeitará os ditames constitucionais. Eu sempre falei que a gente respeita rigorosamente o regimento, então não há segredo. Se a denúncia for feita enquanto eu estiver na interinidade, nós daremos o prosseguimento do que diz o regimento da casa. Mas a possibilidade é que uma nova denúncia, assim como a primeira, paralise os trabalhos no Congresso. E na próxima semana, os deputados deverão se dedicar à votação da reforma política. O líder do DEM, Efraim Filho, diz que é preciso saber separar as agendas. O Congresso ele vai ter que ter maturidade e serenidade para separar as duas agendas que são importantíssimas para o Brasil. A agenda do judiciário, a agenda das investigações, mas não paralisar e contaminar a agenda da reforma política e a agenda econômica. Na nova denúncia, Janot deve acusar Michel Temer de chefiar organização criminosa. Não há prazo para a apresentação da denúncia. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. O Ministério de Minas e Energia suspendeu novamente o decreto que extingue a reserva do Renca, na floresta amazônica. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, após forte reação tanto por parte da sociedade civil como do Judiciário, que já havia suspendido o decreto por meio de uma liminar. Segundo o Ministério, o governo vai dar início a um amplo debate sobre as alternativas para a proteção da região. Após 120 dias, serão divulgadas as conclusões das discussões. Para o coordenador de políticas públicas do Greenpeace Brasil, Márcio Astrini, o recuo do executivo mostra a importância da pressão da sociedade, diante de um governo que nunca foi aberto ao diálogo. É um governo que acaba conversando com as populações que vão ser afetadas na região, técnicos, estudiosos, entendidos no assunto, no conflito, pelo jornal, pela pressão pública. Deveria ter feito esse debate muito antes. Demonstra também que esse decreto ele não foi feito para atender demandas do país ou da população, ou que teve algum tipo de preocupação com o que ocorreria na área. Foi uma demanda das mineradoras. Elas foram lá, fizeram um pedido. Esta foi a segunda tentativa frustrada do presidente Temer de acabar com a reserva do Renca. Um primeiro decreto havia sido editado no dia 22 e também teve de ser suspenso após pressão de artistas e ambientalistas. A reserva do Renca tem uma área do tamanho do Espírito Santo, localizada entre os estados do Amapá e do Pará. O território inclui 9 unidades de conservação e abriga diversos povos indígenas. Apesar da vitória, Márcio Astrini lembra que existem outras iniciativas em andamento contra as áreas de preservação. Entre elas, um projeto que tramita em regime de urgência no Congresso e que quer reduzir em 1 milhão de hectares a área de proteção Jamanchim, no sul do Pará. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. 13h19, também conosco Dari Rações, um abraço pessoal do Dari Rações, também a Ana Sampaio, jornalista, acessando a nossa página, a Malha Escuro,
E lembrando, uma data fundamental hoje, Tonelli, como é que eu pude esquecer? Aniversário do Timão, do Corinthians. Hoje, 107 anos. E viva o Corinthians, né? Quem é de Corinthians, viva o Corinthians. Quem não é do Corinthians, um abraço, né? Vamos também às notícias aqui da cidade. Prefeitura é denunciada no Ministério Público por não consertar raio-x do pronto-socorro. O estudante de Direito, Marcos Vinícius de Souza, protocolou na terça-feira, dia 29, uma denúncia no Ministério Público informando um suposto descumprimento do Estatuto do Idoso que teria ocorrido no pronto-socorro devido à falta do aparelho do raio-x, que está quebrado desde junho. Na denúncia, o munícipe, que é o Marcos Vinícius, narra que no dia 24 de agosto verificou a situação de um paciente de 87 anos que estava várias horas aguardando no local para passar pelo raio-x da Santa Casa, já que o do pronto-socorro não estava funcionando. O denunciante diz que ficou indignado com a situação daquela pessoa, daquele idoso de 87 anos, que se encontrava com muita dor e o médico não poderia dar medicamentos, pois não sabia se havia fratura óssea ou não. Ele requereu do Ministério Público providências em relação ao caso devido à suposta ofensa aos direitos do Estatuto do Idoso. Sobre o assunto, a Prefeitura afirmou ter solicitado a manutenção do raio-x e alegou que a empresa teria se negado a realizar o serviço devido a uma dívida e não informou quando a manutenção será realizada para que o equipamento volte a ser utilizado no pronto-socorro municipal. Problemas, aliás, essa história do raio-x constantemente é assunto na Câmara Municipal. Está na hora da Prefeitura tomar as devidas providências. Se tem dívida, tem que acertar a dívida, né? Pagar a dívida. Parece que a Philips está exigindo exatamente isso. Esse é o problema do raio-x digital, que é mais complexo, de fato, esse conserto. No passado houve uma paralisação por um certo período, em razão, e a alegação sempre era essa, que a empresa demorava muito para fazer o conserto do aparelho raio-x digital. Fábio Zamberlan, acessando nossa página, e a Marisa Pires Novaes Dickler também. Obrigado, um abraço. Prefeitura revoga a licitação para palco e conclui contratações de 5 serviços. Prefeitura de Avaré revogou a licitação para a contratação de empresa para fornecimento do palco, piso e camarim para a 35ª FanPop. Informações obtidas pela comarca dão conta de que a revogação ocorreu porque as empresas teriam se disponibilizado a pagar pelo serviço como doação. O custo estimado com o serviço era de R$18 mil. O executivo afirma ter arrecadado mais de 60 mil com doações e patrocínios de empresas e que os recursos seriam utilizados para o pagamento de despesas com o festival. O município destaca ainda que as empresas parceiras irão realizar os pagamentos dos serviços diretamente com os fornecedores. Portanto, a Prefeitura revogou a licitação para palco e concluiu contratações de 5 serviços, tudo em nome da FanPop. Alda Miriam, também acessando a nossa página, um abraço. Construção de entidade beneficente em bairro de Avaré gera debate na Câmara, já comentamos isso. Isso ocorreu na última quarta-feira, 30 de agosto, uma audiência pública que abordou a doação do terreno feita pela Prefeitura para a Associação ABOVA, Associação Beneficente Oncológica Voluntários de Avaré, localizado no bairro Green Village. O ato do Executivo gerou contrariedade nos moradores, que fizeram abaixo-assinado para que o bairro não sofra mudança de zoneamento, e alegando que aquela é uma área estritamente residencial, o que impediria a construção de uma casa de apoio pela ABOVA naquela localidade, né? Na verdade, foi montada uma comissão, né, com representantes do Poder Legislativo, Executivo, representantes moradores, representante do plano diretor, representante da entidade, para tentar chegar a um consenso. Na verdade, a ABOVA já gastou com essa área hoje é uma área à beira do rio, praticamente abandonada. Eu não vejo por que uma construção para atender pessoas carentes, sofrendo de câncer, traria distúrbio, transtorno para o bairro. Mas os moradores têm o direito de se manifestar e a gente pede bom senso que realmente se chegue aí
além do bom senso, a um consenso que resolva bem a situação, não prejudicando principalmente a entidade beneficente. Buraco vira alvo de protesto de morador, né? Perguntando, prefeito, cadê? Né? Aqui fez até uma caveira e botou no buraco aí. Onde é que fica? Rua Monsenhor Celso Ferreira, lá no nosso bairro, lá Água Branca. Cansado de falta de ação por parte da prefeitura para tapar os buracos do seu bairro, um morador decidiu colocar uma placa em uma das crateras da Rua Monsenhor Celso Ferreira, bairro Água Branca. A foto foi publicada em uma página de rede social e teve grande repercussão. Na descrição da imagem, o internauta MM chamou a situação de uma vergonha e lembrou que o atual prefeito, durante a campanha, chegou a dizer que, se ganhasse a eleição, asfaltaria Avaré. Tá certo, né? Asfaltaria é verbo, Tonelli? Tem outro verbo que se rima com asfaltaria, né? Mas é isso aí. Aqui está escrito asfaltaria Avaré. Não cumpriu a promessa até agora, com certeza. Daí a indignação desse morador lá do Água Branca. Vice-prefeita faz críticas veladas aos secretários. O vice-prefeito estava quietinho, né? De repente se manifestou. A vice-prefeita de Avaré, Bruna Silvestre, dá mostras de não concordar com seu irmão, Jô Silvestre, em relação a alguns secretários municipais. Em sua página em rede social, respondendo a alguns comentários, ela acabou fazendo críticas veladas ao secretário de Saúde, Roslindo Wilson Machado, e à secretária da Ciência Social, Érica Alves. As críticas ocorreram depois que Bruna Silvestre fez postagem questionando o vereador Flávio Zandoná. Na sessão da Câmara da segunda-feira, o parlamentar exibiu um vídeo no qual a irmã de Jô Silvestre, quando foi vereadora, no mandato 2013-2016, criticou o governo Põe Novaes pelos gastos com a EMAPA de 2014, que foram gastos modestos. Dentro de 2014 nem tanto, a 2016 foi bastante modestos, né? Agora, o atual governo vai gastar para lá de R$450 mil com a FANPOP, numa situação de caixa murcho, né? de caixa vazio. Tá realmente complicado. Deveria ser um valor bem mais modesto, não deveria deixar de fazer a FANPOP, mas um valor bem mais modesto seria bem-vindo. A Câmara de Avaré fará audiência pública dia 4, já comentamos, né? Será a audiência pública de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, que discutirá propostas enviadas pela população local e da região. Os participantes irão abordar questões de diversos setores. Além dos inscritos, a reunião terá a presença de lideranças políticas e da comunidade. Abraço aí para a Sônia Cromo, que é lá de Santa Bárbara do Oeste, pertinho de Piracicaba, né? Ei, Piracicaba, hein? Tem uma música bonita de Piracicaba, não tem, Antonelli? Antonelli sempre toca aí no Encontro Sertanejo aos sábados. Amanhã, a partir das 5. Você gosta de acordar cedo também? 13 horas e 27 minutos. Músicas classificadas são anunciadas pela comissão da FANPOP, também é outro assunto aqui no Jornal A Comarca. Vamos a essa matéria especial, 1 ano de impeachment. Vamos lá. O processo de impeachment que tirou Dilma Rousseff da presidência completou 1 ano. O julgamento no Senado que definiu o afastamento confirmou Michel Temer como novo presidente do Brasil. O debate golpe ou impeachment esfriou, mas ainda não há consenso. O cientista político Fábio Vanderlei Reis avalia que o rito constitucional seguido no processo não elimina o componente político do afastamento. Recorreu-se a um instrumento legal que está previsto na Constituição, que é o instrumento do impeachment. Ficaria assegurado o caráter jurídico da intervenção, mas, por outro lado, a decisão acaba sendo claramente política. O julgamento que se teve no Congresso, no Senado, foi algo, me parece, absolutamente vergonhoso, né? Com as pessoas dizendo antecipadamente como votariam, e se sabia muito bem como é que ia terminar a coisa. E a coisa terminou de um jeito ainda mais peculiar, com os próprios senadores que cassaram o mandato, mantendo os direitos políticos de Dilma. Desde então, houve pouca variação nos índices econômicos.
As medidas propostas pelo novo governo não apresentaram resultado efetivo na geração de empregos e riquezas. As denúncias que continuam assombrando Michel Temer colocam em dúvida a conclusão do mandato e o país segue mergulhado em um mar de incertezas. Para o cientista político Fábio Vanderlei Reis, essas inseguranças contribuem para a estagnação da economia nacional. A gente dificilmente vai ter investimentos e a criação de um ritmo favorável nesse quadro de incerteza política, né? No ano que vem tem eleições, mas as incertezas com a possibilidade de Lula ser impedido de disputar, a indefinição do PSDB e os candidatos que correm por fora tornam difícil uma projeção sobre o pleito. O cientista político Fábio Vanderlei Reis acha difícil prever se a volta de um presidente eleito pelo voto popular pode combater a crise de representatividade. É muito claro que o desgaste é da política como tal, né? E o efeito que a eleição do ano que vem pode vir a ter quanto a isso depende muito do tipo da feição que a própria eleição venha a assumir, né? Então é um quadro de muita incerteza também nesse plano. O impeachment também teve o verniz de combate à corrupção. No entanto, a nomeação de investigados pela Operação Lava Jato para ministérios e a votação que livrou Temer de ser averiguado pelo STF esvaziaram essa tese. Apesar da Operação Lava Jato, Fábio Vanderlei Reis acha precipitado avaliar o escândalo do Petrolão como o auge da corrupção no Brasil. Eu acho que é exagero em certo sentido. Na verdade, nós temos agora uma conjunção de coisas que ajudam a explicar a visibilidade que isso adquiriu, que não permite a aposta, me parece, de que, na verdade, o volume da corrupção é maior. Nós temos razões para apostar que, na verdade, essa corrupção vem de muito tempo. Desde o afastamento definitivo de Dilma Rousseff, a política de austeridade foi intensificada. De concreto, Michel Temer fez nos últimos 12 meses a reforma trabalhista e a terceirização irrestrita. Neste momento, em viagem à China, o presidente tenta privatizar ativos estatais para garantir a entrada de dinheiro nos cofres públicos. A reforma da Previdência promete ser mais um legado do governo provisório. Diante das medidas controversas, vale lembrar a célebre frase de Eduardo Cunha, o homem que iniciou o processo de impeachment como presidente da Câmara dos Deputados e que hoje vê o sol nascer quadrado, disse após votar pelo afastamento de Dilma Rousseff: que Deus tenha misericórdia dessa nação. Agência Rádio Web, 16 anos. Rádio jornalismo feito com paixão, qualidade e credibilidade. De São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 13h32, impressionante quando você ouve o Eduardo Cunha fala: Deus salve essa nação, hein? Mas que coisa é, agora está atrás das grades, né? Ele foi um dos responsáveis pelo impeachment. Se não tivesse Eduardo Cunha mancomunado com o presidente Temer e seu grupo, não teria havido impeachment por pedaladas. Isso eu não tenho dúvida. Carlos César Vessignassi está participando do nosso Face. Obrigado ao Carlinhos, mecânico, grande mecânico, hein? Lá na João Vitor de Maria. Flávio Rotelli também está entrando na nossa página. Um abraço para o Flávio Rotelli. E vamos em frente trazendo aqui as informações. Estou abrindo aqui o Jornal do Goiê, que diz aí que uma moradora que tinha um buraco há muito tempo na rua foi surpreendida porque taparam o buraco. Ela agradeceu, tá certo. Boa tarde para o Carlinhos Vessignassi, que mandou um abraço aqui para a gente, igualmente aí. E Jô Silvestre pode se enrolar mais uma vez, é uma matéria do Jornal do Goiê, está se referindo aqui o jornalista, a nova nomeação feita pelo prefeito Jô Silvestre, e pode ser vista no portal da Transparência,
poderá lhe trazer uma das mais preocupações, né? Desde o início do governo, que acaba de completar 8 meses, vem colecionando sérios problemas. O jornal do Goiê apurou que o prefeito Silvestre mantém na folha de pagamento da prefeitura a advogada Elaine Carneiro Calistro Ait, como funcionária lotada no seu gabinete, sendo que esta possui endereço profissional de acordo com o site do Escritório de Advocacia no Jardim Paulista, Alameda Campinas, 977, cidade de São Paulo, seu local de trabalho. Ela está como funcionária lotada no seu gabinete? Estranho, não? A redação do jornal constatou que a advogada em questão, segundo o portal Transparência, exerce suas atividades laborativas como consultora geral no gabinete do prefeito José Silvestre. De acordo com o Estatuto da OAB, Elaine Carneiro, Calistro White, teria que trabalhar na prefeitura de Avaré em carga horária de 20 horas semanais. O que foi apurado pela redação é que a advogada exerce suas atividades profissionais na cidade de São Paulo. Para consolidar aí o assunto, né? Também conversou o Jornal do Goiê com alguns servidores que frequentam o gabinete do prefeito. A informação é que a advogada em questão não é vista trabalhando no local. O jornal teve acesso aos documentos do portal Transparência que apontam um pagamento de pouco mais de R$ 2.400, outro pagamento de R$ 6.242. Entretanto, o que vem causando estranheza é justamente a ausência no trabalho de uma profissional que foi nomeada pelo prefeito José Silvestre, está na folha mensal, divisão gabinete do prefeito. Tá? Uma coisa realmente está estranha. Também apurou o jornal que algo leva a crer que a nomeação de advogada pelo prefeito de Avaré possa, teoricamente, ter uma ligação com a suposta contratação do escritório da advogada, pois em um processo judicial onde figura como réu José Líbano Silvestre, que é o pai, exatamente. Na época foi defendido por uma banca de advogados que consta o nome da doutora Elaine Ait e também de seu marido, o advogado Marcelo Gurjão Silveira Ait. Aliás, o doutor Marcelo Ait esteve na audiência pública, até conversei com ele lá, é o marido, então, da doutora Elaine. Segundo advogados de Avaré, um caso que dá ampla liberdade para que a Câmara dos Vereadores até mesmo possa abrir uma comissão parlamentar para investigar essa situação. Né? Bom, realmente levantar todos os dados e tomar as devidas providências no momento adequado. José Antônio Camilo de Godoy, acessando a nossa página, um abraço. Dados do IBGE apontam um crescimento populacional de Avaré de 8,5%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou o resultado aí do censo. Segundo o IBGE, Avaré cresceu cerca de 8,5% em 7 anos. Em 2010, o censo apontava 82.934 habitantes. Já nos dados apresentados nessa semana, Avaré está com 89.479 habitantes, um aumento de 6.545 pessoas. No índice populacional do estado de São Paulo, que consta 645 municípios, Avaré aparece no 85º lugar, sendo a cidade com maior população em relação a outros 17 municípios da região. Já em comparação com as 5.570 cidades de todo o país, Avaré está na posição 340. Então, temos o estado de São Paulo, Avaré está na classificação 85, e no Brasil como um todo, 340. Está bem situado, né, Tonelli? Temos populacionais, né? Ainda segundo dados do IBGE, Avaré tem 59.222 veículos. Puxa vida, hein? Bastante, não? Dá quase... não digo que seja um por habitante, mas próximo disso aí. Sendo a maioria carros, 34.277 e motos, 11.119. O Brasil está com 207.660.929 habitantes e, portanto, está aí os dados do IBGE. São 13 horas e 38 minutos. Sérgio Júnior Cruz, também Sérgio Cruz Júnior, Sérgio Júnior Cruz Almeida, vamos falar o nome certo aí do nosso ouvinte, né? Um abraço, está acessando a nossa página aí. Vamos a mais informações. Leis trabalhistas, mudaram a lei trabalhista, será que vai ter crescimento econômico? Parece que uma coisa
Tem nada a ver com a outra. E reforma política, que está indo para o gavetão, hein? Vamos lá. A flexibilização das leis trabalhistas não assegura o crescimento da economia nos países. É o que defendeu o procurador do Trabalho, Cássio Luiz Casagrande, nesta semana, durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. O debate faz parte das atividades da subcomissão criada para elaborar um Estatuto do Trabalhador. Na ocasião, foram discutidas legislações trabalhistas de outros países e a reforma do Brasil. Segundo o procurador, experiências internacionais mostram que a redução de direitos não gera efeitos positivos na economia, e sim precariza as relações de trabalho. Podemos ver que alguns países que têm leis, inclusive, muito mais protetivas que as brasileiras, como a Alemanha, são países que têm alto desenvolvimento econômico. Atualmente, a Alemanha é a economia mais forte da Europa e ela tem leis que são muito mais garantidoras de direitos do que as brasileiras. Há alguns países aqui que já fizeram reformas semelhantes, como o Chile, o Peru, e não houve aumento significativo de emprego a justificar essa diminuição das condições de trabalho. Eu acredito que essa experiência brasileira não vai ser positiva. A economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Oliveira Teixeira, nega ainda que a reforma trabalhista vai promover a geração de empregos em um cenário de crise econômica. Nenhuma medida de flexibilização, por exemplo, pode resultar em geração de emprego se a economia não cresce. Então, o empregador vai contratar trabalhadores não tendo uma demanda ou não tendo trabalho para oferecer. Os debates vão contribuir para a elaboração de um Estatuto do Trabalhador. Semanalmente serão realizadas audiências sobre o tema e a expectativa é que em maio do ano que vem um texto consolidado seja apresentado aos parlamentares. A agência Rádio Web 16 anos. Rádio jornalismo feito com paixão, qualidade e credibilidade. De Brasília, Larissa Mantova. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. A Câmara dos Deputados encerrou mais uma semana sem votar nenhum ponto da reforma política. Nesta terça e quarta, o plenário da Casa foi ocupado por sessões do Congresso para votar vetos presidenciais e a nova meta fiscal, que sequer foi concluída. A expectativa agora é analisar a reforma na próxima semana, quando André Fufuca, do PP, segue na presidência interina da Casa. Fufuca garante que, apesar do feriado que deixará a semana mais curta, a reforma política será analisada no plenário da Câmara. A gente não está com expectativa de paralisação, ao contrário, temos o projeto de semana que vem pautar a reforma política. Inclusive, convocamos sessão para segunda, para terça e para quarta, justamente para podermos colocar adiante essa questão. Já o vice-líder do PT, Vadir Damos, duvida. Para ele, a junção de um tema polêmico com um tempo cada vez mais curto e uma semana com feriado culminará em adiamento da votação. Em que cada um olha mais para o seu umbigo do que para as necessidades do país, é muito difícil alcançar o consenso na reforma política. Em não havendo consenso quanto a esses pontos, vai ser muito difícil. O líder do DEM, Efraim Filho, admite que não se pode esperar grandes mudanças promovidas por esta reforma. Hoje as convergências estão cada vez mais difíceis, os consensos não existem e mudanças tímidas é o máximo que se pode esperar que aconteçam, com uma cláusula de desempenho que atacará a multiplicidade excessiva de partidos. Além disso, os deputados têm duas PECs para votar, a que muda o sistema eleitoral e outra que cria o fundo partidário e proíbe coligações, além de instituir a cláusula de desempenho. As propostas precisam ser votadas 2 vezes na Câmara e depois serem encaminhadas ao Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade.
São exatamente 13h44. Lucas Bergamo acessando a nossa página, o Jefferson dos Santos também, Maurício Lopes, Márcia Pancioni, Ilza Antônia Brasil, Marcelo Castro, Giba Soares, além dos amigos que nós já mandamos aí um abraço. Lembramos que teremos um show beneficente no dia 6, será às 8 horas da noite, na verdade, no Centro Cultural, uma iniciativa da Unimed, da Cicobi, Cred Seripa, da Cicobi Animais e principalmente da nossa Unimed aí. Vai ser o show da Adriana Sanches, Salve Lua. Salve Lua por quê? É uma releitura da obra de Luiz Gonzaga, que era conhecida como Lua, né? Devido à sua face arredondada. E será então às 20 horas, dia 6 de setembro, véspera do feriado, e não paga nada. Basta você levar aí 2 litros de leite, tipo longa vida, lá para a Unimed, no atendimento ali, ou lá no banco da Cicobi Animais, que é na Santa Catarina, onde era o consultório do Dr. Benami, né? Não se lembra lá, ou também no Cicobi Seripa, tá ok? Então é só entregar lá, você já tem o ingresso, já tem meus ingressos, estarei lá presente com certeza para assistir a Adriana Sanches sobre a obra de Luiz Gonzaga. Ela é sanfoneira, cantora e participa do Rabo de Saia, né? Só que aí ela fazendo a carreira solo. Lembro também da palestra que eu postei até no Facebook aqui do professor Gessé Souza, vai ser dia 22 de setembro, professor titular de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, vai ser no Instituto Federal, é de graça, você pode aí ouvir a palestra Brasil Passado Presente, tá ok? Vai ser muito legal. E o Gessé de Souza tem renome internacional na sociologia, na ciência política aí. Vamos então às manchetes dos jornais impressos. Frustração de receita atinge 38,5 bi e põe em risco meta fiscal, que já foi aprovada, né, em números muito acima daquilo prometido. O número se refere aos 7 primeiros meses para todo o ano de 2017. A projeção é de 50 bilhões a menos da arrecadação federal ante o previsto pelo governo. É por isso que o governo quer vender, quer entregar todo o patrimônio do Brasil. São 57 empresas que seriam privatizadas. Foi até a China oferecer para os chineses o Brasil. Acordo com a Petrobras renderá 7 bilhões à União. Quando a gente fala assim, parece muito, mas dias atrás, para evitar de ser investigado, Temer facilitou a vida dos ruralistas em 8 bi. E para os parlamentares com emendas deu 7 bi, deu 15 bi. Agora está dizendo que acordo com a Petrobras vai render 7 bi, quer dizer, menos do que foi foram favorecidos muitos parlamentares aí para votar com Michel Temer. Agressor em ônibus foi detido 15 vezes. Diego Ferreira Novaes, detido, olha só, foi detido após ejacular em uma mulher dentro de um ônibus, Tonelli. Vê se pode, hein? Tem 15 passagens na polícia pelo mesmo crime. Jovem depôs contra ele. Que coisa, hein? Universidades particulares perdem alunos. Faculdades privadas tinham 6,05 milhões de alunos no ano passado, 16.500 a menos do que em 2015. É a primeira queda em 25 anos, segundo o Censo da Educação Superior 2016. Governo e especialistas atribuem redução à crise e às mudanças no FIES. São informações que nós temos aqui no jornal O Estado de São Paulo. E a JBS, a Assembleia decide hoje se o Wesley Batista continua no grupo JBS ou não. Após ajustes na Procuradoria, a delação de Lúcio Funaro voltou para o ministro do STF, Edson Fachin. No dia de ontem, o Procurador-Geral Rodrigo Janot deve usar o material na nova denúncia contra o presidente Temer. Também foram entregues anexos da delação dos executivos do grupo JIF. 20 anos depois, tributo a Diana, né, que é exatamente a princesa Diana. Faz 20 anos que ela morreu num acidente, certamente as pessoas se lembram. Aí teve ampla repercussão e os admiradores prestaram homenagem à princesa Diana em frente ao Palácio de Kensington, no dia em que se completaram 20 anos de sua morte. E o Estado de São Paulo, jornal, né, o jornal Estadão, não perde a sua
o seu lado conservador, viu, Titonelli? Faz um editorial aqui que tem só o resumo, mas olha só, chama a Dilma Rousseff de assombração, viu? Olha o nível do Estadão, né? E é complicado isso, né? Há um ano o Brasil se livrava de Dilma Rousseff. Se o Brasil deu sorte, o mesmo não se pode dizer de seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Dilma é um ativo tóxico em qualquer palanque. Olha aí. Quer dizer, eu acho que é no mínimo, uma falta de respeito, né? E, com todo respeito à divergência de opiniões, mas o Estadão, às vezes, nessas matérias opinativas, o articulista, né, realmente exagera na dose. Tudo bem ser conservador, mas há um excesso, né, vou até fazer um pleonasmo, um excesso exagerado aqui por parte desse articulista. Pois é. Acho que eu que vou parar de assinar o Estadão, Vitonelli. O Estadão que vai virar assombração para mim, viu? Consumo das famílias volta a crescer após 9 trimestres seguidos de queda. PIB cresce 0,2% no segundo trimestre, em um ano a alta após 12 quedas. Joaquim Barbosa, em outro país, Temer já teria deixado o cargo. Concordo desta vez com o Joaquim Barbosa. Ex-ministro do STF reafirma que impeachment foi patético e vê Brasil sequestrado por esse grupo que está no poder. Opinião aí do Joaquim Barbosa. Coutinho supera a semana triste e alivia Tite com gol. Tá? Se referindo à entrada do Felipe Coutinho, que melhorou o time após a sua entrada. Impasse sobre transferência para o Barcelona acabou afetando o atleta. E Neymar teve uma noite ruim e se irritou. A pessoa dá muita página para o Neymar. Não, eu acho. Eu assisti o jogo, acabei cochilando, para ser sincero, viu, Tutonelli? Dormi. Quando eu vi, estava 2-0, nem vi os gols, na verdade. Até preciso dar uma olhadinha aí na internet para saber como é que foram os gols. Estava meio chato o jogo, na verdade. Prefeitura do Rio reduz o valor da tarifa de ônibus para R$ 3,60. São informações aí que nós temos no site UOL. Já são 13h51 e nós vamos direto a Brasília com a agência Rádio Web mostrando o Giro Internacional. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 1º de setembro de 2017, essas são as principais notícias desta sexta-feira. As ex-Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia anunciaram ontem que se tornaram um partido. O movimento passa a se chamar a partir de agora como a Força Alternativa Revolucionária do Comum. Segundo o líder Rodrigo Lodonho, a sigla FARC foi mantida em um congresso realizado no domingo em Bogotá. No evento também foram definidas as diretrizes do partido e os candidatos para as eleições de 2018 na Colômbia. Os Estados Unidos reacenderam o conflito diplomático com a Rússia ao ordenar ontem o fechamento do consulado russo em São Francisco e o encerramento de 2 missões comerciais em Washington e em Nova York. Segundo o Departamento do Estado americano, a decisão foi tomada no espírito da paridade, depois que Moscou ordenou em julho uma expressiva redução da equipe diplomática americana na Rússia. Depois da passagem do furacão Harvey, as águas começam a baixar no estado do Texas e da Louisiana. As operações de resgate continuam. Muitas pessoas seguem bloqueadas em suas casas. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai doar $1 milhão de seu próprio bolso para ajudar na reconstrução das cidades atingidas. A passagem de Harvey deixou ao menos 38 mortos. O prefeito de São Paulo, João Dória, está em Paris para uma visita oficial de 2 dias. Na capital francesa, ele participa hoje do Fórum Global Positive. E nessa noite ele deve se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron. Antes de voltar para São Paulo, o prefeito ainda se reúne com o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, amanhã. No segundo dia de viagem à China, Michel Temer se encontra com o presidente Xi Jinping, para quem vai apresentar o programa de privatizações do Brasil. Amanhã, o chefe do Estado brasileiro participa de uma reunião dos BRICS na cidade de Xiamen. No evento, Temer quer passar a mensagem que a economia brasileira está melhor do que há um ano atrás, quando esteve na China, e que o Brasil tem apostado em reformas importantes e está pronto para receber mais investimentos. No Quênia, a Corte Suprema do país anulou hoje a vitória de Uhuru Kenyatta na eleição presidencial do dia 8 de agosto,
por irregularidades no sistema de voto. O candidato da oposição, Raila Odinga, denunciava há dias uma fraude massiva. Uma nova eleição deve ser realizada nos próximos meses, indicou a Corte Suprema. No Iraque, Stephen Townsend, comandante da coalizão contra o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque, declarou que o líder jihadista Abu Bakr al-Baghdadi provavelmente ainda está vivo e escondido no vale do rio Eufrates. Sua morte havia sido anunciada em meados de junho. Para mais informações, acessem nosso site rfibrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 54 minutos. Estava dando uma olhadinha aqui no site UOL, viu, Tutonelli? Sabe quais os gêneros musicais mais ouvidos no Brasil hoje? Sertanejo e funk. Salve-me! Aqui na cidadania não, né? Tem sertanejo, raiz e tal, mas geralmente por aí o que mais se ouve é funk e sertanejo, e o rock está em baixa, né? Os estilos musicais mais ouvidos no Brasil. Essa é a preferência da maioria aí. Tem inclusive a lista das 20 mais ouvidas no Spotify, viu? Vou só dar uma olhada. Spotify é eu tenho isso no Spotify no meu celular, né? Meu computador. Só vou dar uma olhadinha por curiosidade. O que o pessoal mais escuta aí no Spotify. Olha, vou até falar aqui rapidamente, hein? Major Lazer, Fit Anitta, é isso? E Pablo Vittar, Sua Cara, primeiro colocado. Já ouviu essa música? Eu nunca ouvi. Mac Livinho, Fazer Falta, Pablo Vittar, K.O., Anitta, Paradinha, Ed Sheeran, Shape You, Henrique Juliano, Vidinha de Balada ao Vivo, Alok, Bruno Martinez Ziba, Never Let Me Go, depois o mesmo grupo aí, Hear Me Now, em nono lugar, Daddy Yankee, Luiz Fonsi, Despacito Remix, em 10º lugar, Henrique Diego, Raspão ao Vivo, 11, Pablo Martins Baviera, Nust e 1 quilo, Deixe-me Rir Acústico, Maiara e Maraísa, Sorte que Cê Beija Bem ao Vivo, MCG 50, acho que é isso, G15, Cara Bacana, MC Fiotti, Joga o Bumbum, Tantan, olha que coisa. Em 16º, 15º, Simone e Simária, Regime Fechado ao Vivo, Mexac, é o 16º, Vai Embrasando, Meclã, Rabetão, 18, Nego do Borel, Você Partiu Meu Coração, MC Kevinho, O Grave Bater, e para terminar, Wesley Sabatão, Ninguém de Ferro. Olha, não ouvi nenhuma dessas até hoje, mas é o que é mais ouvido no Spotify, né? Isso aí. São 13h57, nós vamos encerrando nossa participação, mas tem muitas notícias ainda, vai continuar aí. Obrigado ao Marcelo Veículos acessando o nosso programa, parabenizando aí, parabenizando o programa, tá dizendo aí, fazendo elogios, tal, ele está se recuperando, tal, de uma doença. Um abração para o Marcelo Veículos. Vamos encerrar então o nosso programa, deixando no ar aí no 104.9, deixando no TuneIn e também no Radiosnet a nossa programação e no www.radiocidadania.com.br. Eu tenho ainda a sonegação e a previdência, 3 informações sobre saúde, polêmicas sobre os inibidores de apetite, também a questão da alimentação inadequada em cantinas. Além disso, uma notícia sobre a farmácia popular. História hoje falando do escritor francês François Mauriac. E para completar, uma entrevista de 10 minutos com o Márcio Postman sobre a situação econômica do Brasil. Então, hoje o jornal, no 104.9, vai até umas 12h15, 12h20 mais ou menos. Uma boa tarde a todos. Segunda-feira estaremos aqui. Domingo, Titonelli fazendo aí as músicas que fizeram a minha, a sua, a nossa cabeça, junto com o Cláudio. Um abraço a todos. Cidadania FM. Um abraço aí para os amigos. Até segunda.